Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tinha falado pra vocês que eu iria gravar mais vídeos assim, só que como minha voz tá ruim, porque eu estou gripada, eu estava me enrolando aí, né? Já faz mais de uma semana, já tomei 2 cartelas aí de semigripe pra ver se passa essa gripe, mas não estava passando. Mas tem algo que tá ardendo muito no meu coração e eu queria compartilhar com vocês, então eu vou falar meio assim, com a vozinha um pouco ruim, mas eu acho que vai dar certo, tá bom? Eu tava estudando a palavra e tem uma passagem na Bíblia que sempre é até muito pregada, é até muito falada, assim, por várias pessoas. E tinha uma situação, assim, nessa passagem que eu nunca conseguia entender, nunca conseguia, tipo assim, não cabia na minha mente, sabe? Não cabia, assim, o que se passava nessa história. Que é a história de João Batista. Eu anotei aqui algumas coisas pra gente ler, pra gente conversar. Eu queria compartilhar com vocês a respeito de algumas coisas de João Batista. Eu vou começar falando a respeito da história um pouco de João Batista, quem é esse ser humano, né? Vou ler um pouquinho pra vocês, só pra que a gente possa se situar. E essa história, a gente vai lá pra Mateus 3. Mateus 3. Eu vou ler pra vocês, tá? Diz assim, a mensagem de João Batista. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Os moradores de Jerusalém, da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam para ouvi-lo. Eles confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Estou lendo alguns trechos aqui de Mateus 3, tá? Olha só o que João Batista fala. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. E agora vem o batismo de Jesus, né? Naqueles dias, Jesus foi para Galileia até o Rio Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, olha que legal, logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que lhe disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Então essa é a primeira parte da história do querido João Batista, né? João Batista era um tipo de parente, assim, de Jesus, era como se fosse primos, assim. Lá em João vai contar um pouco da história de Isabel, que é mãe de João Batista, e Zacarias, o profeta Zacarias, que é do o sacerdote Zacarias, que é pai do João Batista. E vai contar um pouco da história dos dois, vai contar um pouco da história de como que... Não é nem em João, é em Lucas. Se vocês quiserem ler um pouquinho mais, tá lá. E eles são parentes, então João Batista já conhecia Jesus. E aí o que acontece? Jesus ele é batizado por João Batista. Você pega o contexto da situação. João Batista ele foi chamado para preparar o caminho. Ele sabia que Jesus viria, né? O Messias estaria naquele tempo, então ele estava preparando aquele caminho para que quando Jesus chegasse, o Messias chegasse, as pessoas já tivessem mais... Porque você imagina que, ó, aqui a gente tá em Mateus, no Novo Testamento, né? Mas o último profeta é Malaquias, do Antigo Testamento. E de Malaquias até começo aqui do Evangelho de Mateus, quando vem então João Batista, se passam 400 anos. Então João vem mesmo para preparar esse caminho, ele vem para orientar o povo, como um profeta para falar ao povo. O povo ficou 400 anos sem ouvir nenhum profeta, Deus calado, mudo, sem falar nada,
vem João Batista com esse intuito de preparar o caminho, falando, ó, Jesus tá vindo, o Messias que todo mundo tava esperando tá vindo, vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Eu vou batizar vocês com água para que vocês, dessa forma, seja uma testificação de fé de vocês, uma forma de vocês se arrependerem do pecado de vocês. Mas eu não sou o Todo-Poderoso, eu estou preparando o caminho para aquele que há de vir. E de fato isso acontece. Jesus vem, é batizado por João Batista. João Batista vê quando o Espírito desce em forma de pomba. João Batista ouve também aquilo que a própria voz que vem do céu fala: este é meu filho amado. Então João Batista recebeu essa revelação. João Batista percebeu ali naquele momento que de fato Jesus era o Messias, aquele que estava por vir. Esse momento foi dado a revelação dele, então guarda isso para você. O que acontece? Se a gente ir um pouquinho para frente, lá em Mateus 11, aqui, né, vocês sabem, Jesus foi batizado, começou o ministério dele, começou a pregar, fazer milagres, maravilhas, e o pau quebrando, né? O que acontece? Depois de um determinado tempo, olha que louco, o que a Bíblia vai falar a respeito de João Batista. O que aconteceu com João Batista? João Batista estava na cadeia quando ouviu falar do que Cristo fazia. Mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele. Então, assim, o que aconteceu? Jesus foi batizado, Jesus começou o ministério dele e João Batista continuou o ministério dele. Continuou pregando o evangelho lá e batizando a galera, continuou falando. João Batista continuava pregando, né? Falando que você deve ser reto, andar no caminho reto e tudo mais. Então, João Batista continua. E é engraçado que fala aqui que João Batista mandou alguns dos seus discípulos. Engraçado, né? Olha o que eles foram perguntar. O Senhor aqui tá Senhor com letra minúscula mesmo, tá? Como se estivesse falando, você é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Tipo assim, você de fato é Messias? Você de fato é aquele que nós estamos esperando ou não? Não é? João Batista perguntando, né? Jesus respondeu: voltem e contem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Digo a ele que o cego vem, que os coxos andam, que os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um carniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram em palácios? Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, eu afirmo para vocês que muitos de vocês viram mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que nasceram, presta atenção, de todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Então não existe ninguém, nem antes de João Batista, nem depois de João Batista, não existe nenhum homem maior do que João Batista nessa terra. Não existe. Mas olha o que Jesus continua falando. Porém, quem é menor no reino dos céus é maior do que ele. Aquele que é menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Era essa a frase que eu não conseguia entender. João Batista era aquele que preparava o caminho, que fazia o escarcéu, que Jesus fala que não existe homem maior do que ele na terra, e depois Jesus mesmo vem e fala: ele é o menor no reino dos céus. Mas a gente vai entender isso aqui. Desde os dias que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino dos céus tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falavam a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava por vir. Se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam. Mas com que eu posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos música de casamento, mas vocês não dançam. Cantamos música de sepultamento, mas vocês não choram. Meu Morinha tá aqui. Eu tô gravando na janela hoje. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: ele está dominado por um demônio. E o filho do homem come e bebe, e todos dizem: veja, este homem é comilão e beberrão, é amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus se mostra verdadeira. Dona Laura te acordou, eu vou lá dar uma atençãozinha pra ela e depois eu volto, porque o negócio aqui, ó, é quebraceira. Olha aqui quem acabou de acordar.
Ah, você quer ver os cachorros? Você quer ver os dogs? Os doguinhos? Dá oi ali pro pessoal. Fala, oi, pessoal. Acordei. Já tomei meu mimosinho. Já toquei minha florzinha. Agora eu vou brincar, fala. Agora eu vou brincar. Dá teus dogs. Olha os teus dogs. João Batista. O que acontece com João Batista? Vocês sabem, né? Depois de todo esse rolê, João Batista é morto por Herodes, né? Herodes manda cortar a cabeça dele e entregar lá na festa que ele tá dando. Mas o que chama atenção aqui? O que eu quero focar nesse momento aqui a respeito da história de João Batista? De fato, Jesus mesmo fala que na terra não existirá ninguém maior do que ele, né? Ele foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Mas olha o que Jesus fala quando ele meio que uma forma de repreender o que João Batista estava fazendo. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. E o que aconteceu com João Batista foi justamente isso. Quais são as principais causas que fizeram com que João Batista perdesse a fé em Jesus? Talvez um dos primeiros pontos é porque Jesus era parente dele, né? E de fato, quando a gente fala para alguém que é nosso parente, que a gente conhece, que a gente tem uma convivência, que a gente tem experiências, que a gente já teve momentos, que a gente conhece um pouco mais intimamente, é mais difícil a gente acreditar no que Deus está fazendo na vida daquela pessoa, né? E de fato, porque quando você conhece mais essa pessoa, você conhece tanto os defeitos, não se tratando de Jesus agora, né? Mas se tratando de nós mesmos. Quando a gente conhece as pessoas mais intimamente, a gente sabe de onde que veio, sabe quem que é pai, quem que é mãe, sabe quais são os defeitos, quais são as qualidades. E João Batista era dessa forma. João Batista conhecia Jesus, brincava com ele, certo, na infância. Né, amor? João Batista conhecia a mãe de Jesus, o pai de Jesus. De repente, sei lá, não vou falar nenhuma heresia, mas sendo João e Maria, sendo José e Maria casados, provavelmente rolava algumas discussões, algumas situações ali de casamento, e talvez João Batista estava ali junto naqueles momentos, ou em festas de família, poderiam acontecer algumas coisas. E João Batista estava sempre ali, convivendo com Jesus e vivendo esses momentos com Jesus. Então, de fato, quando desce lá do céu a voz e fala, este é meu filho amado, e João Batista repara, putz, Jesus de fato é o Messias. Pô, aquele carinha que cresceu comigo, né? É o Messias. E quando a gente conhece as pessoas de perto, assim, é aquela famosa frase, né? Aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né? De repente é um pouquinho disso que aconteceu com João Batista. Esse pode ser um dos pontos, né? O que acontece? Outro motivo era o quê? João Batista estava onde? Estava na cadeia, né? João Batista batiza, Jesus vai pro canto dele, Jesus vai pro outro canto. João Batista continua fazendo aquilo que ele estava fazendo e em determinado momento ele é preso. E quando ele é preso, Jesus não vai lá soltar ele. Jesus não vai lá visitar ele. O evangelho não mostra em nenhum momento Jesus indo lá fazer alguma coisa para João Batista e não sei o quê. E João Batista na cadeia começa a ouvir. Pô, Jesus tá fazendo aquilo outro, tá pregando, tá fazendo não sei o quê. E por que ele não, sendo ele meu primo, vamos colocar assim, sendo ele meu primo, sendo ele o Messias, tá me vendo aqui preso, não vai me salvar? Não vai vir aqui me soltar? Não vai fazer alguma coisa? E por Jesus não fazer aquilo que João Batista queria que ele fizesse, ele fica revoltado. Vocês vão ter agora a participação da Laurinha no nosso vídeo. Se ela não começar a gritar, já tá bom. E o que acontece? João Batista fica chateado com Jesus, falando, poxa, eu tô aqui e você não vem aqui me salvar, não vem aqui fazer alguma coisa por mim, como quem diz, né? E esse pode ser o segundo motivo que levou o João Batista a perder a fé em Jesus, né? Tipo assim, o cara diz que, pá, é o Messias que veio salvar todo mundo, mas não consegue me tirar da cadeia, não vem aqui me dar uma atenção? Qual que é o objetivo hoje desse vídeo? Entender uma única coisa. João Batista, ele recebeu revelação de quem era Jesus. Ele recebeu revelação, ele teve uma experiência com Deus naquele momento, quando Deus fala lá do céu, esse é o meu filho amado, para Jesus. Ele teve essa experiência, ele viu com os olhos dele que Jesus de fato era o Messias. E o que ele fez com isso? Quando Jesus não fez algo que era conveniente para ele, ele esqueceu, ele duvidou, ele pensou, putz, será que é isso? Ele manda lá os discípulos falar, será que é você mesmo que seria que ele queria de vir ou tem que esperar outro? Olha só, o Senhor é aquele
que ia de chegar ou devemos esperar outro? João Batista, a partir do momento que Jesus não faz algo que na cabeça de João Batista era para ele ter feito, ele já duvida, ele já fala, pô, tô aqui, não fez aquilo que eu esperava que você fizesse, será que de fato você é o Messias? Guarda isso, porque quantas vezes a gente não faz isso com Jesus? Quantas vezes a gente não espera algo de Jesus e quando Jesus não faz aquilo que nós esperamos, a gente fica, poxa, será que Jesus é real? Será que ele tá me vendo aqui? Será que tô invisível? O que tá acontecendo? A gente passa por isso, né? E o que mais eu ficava pensando é que João Batista tinha um propósito, tinha um chamado. Qual era o propósito dele? Preparar o caminho para o Senhor. E o que não entra na minha cabeça é por que esse santo homem, ao preparar o caminho para Jesus e ao receber Jesus, ao perceber que Jesus era aquele enviado por Deus, por que ele não largou tudo que ele estava fazendo e não foi caminhar com Jesus? Tipo, na minha cabeça não faz sentido, entende? Ele recebeu revelação, ele estava preparando o caminho. Era como se fosse assim, vou dar um exemplo. Você tá num casamento, vamos supor que João Batista era noiva e Jesus é um noivo. E aí o que acontece? A noiva lá, João Batista estava preparando todo o casamento e organizando, e vestido, e buffet, e local, e decoração, e barará, barará, barará. E chega o dia do casamento, ao invés de João Batista, entre aspas, sendo a noiva, ao invés de a noiva ir lá se arrumar para o casamento, era como se João Batista continuasse arrumando a festa, organizando a festa, preocupado com a festa, entende? E aí Jesus tá lá no altar esperando por João Batista. João Batista não tá nem aí, tá vivendo outras coisas, tá cuidando da festa. E Jesus vai pra festa curtir. E João Batista... Gente, eu tenho um sério problema, porque a Laura, ela não pode ver essa Bíblia aqui, que ela fica louca querendo a minha Bíblia. Só que o que acontece? Ela rasga, né? Porque é aquelas folhinhas que fica... que é simplesinha assim. E ela rasga, mas ela não pode ver. Eu comprei 50 Bíblias pra ela, mas ela quer sempre a minha. Tá, vai. Vai ler a Bíblia, vai, senhora. Ó, aí ela fica na paz do Senhor. Mas bora lá, então. Então, assim, Jesus tá lá na festa, curtindo, adoidado, vivendo a vida dele, e João Batista tá organizando a festa. Entre aspas, a noiva tá... Tipo, não faz sentido mesmo. Não faz sentido. João Batista deveria, no momento que ele batizou Jesus, que ele... Meu, dói meu coração quando ela começa a rasgar. Que ele recebeu revelação de que Jesus era, ele deveria ter abandonado. Porque se ele veio para preparar o caminho e Jesus tá passando por esse caminho, pronto, ele já preparou. Agora vai atrás de Jesus. Vai servir Jesus, vai seguir Jesus. Era isso que ele deveria ter feito. O ministério dele acaba quando Jesus é revelado. Jesus foi revelado, ele não precisa mais preparar o caminho, porque Jesus já tá ali. Você entende? Isso ficava me matutando na minha cabeça. Por que João Batista não parou? Porque João Batista continuou no ministério dele. E isso entra numa situação que eu fiquei pensando, quando a gente sai do nosso propósito, quando a gente, de duas uma, quando a gente vai além do que aquilo que é pra gente fazer, ou quando a gente não faz aquilo que é pra gente fazer, a gente acaba se perdendo do que Jesus tem pra gente. O objetivo de João ali naquele momento, de repente, que João deveria ter feito naquele momento, era ter largado tudo que ele fazia e ter seguido Jesus. O ministério dele acabou quando Jesus chegou, entendeu? É como se fosse dando um exemplo, trazendo para a realidade de hoje, era como se fosse, sei lá, um pastor querendo salvar por ele mesmo a pessoa, sendo que o papel do pastor é apenas apresentar a eles o evangelho e a pessoa que precisa se converter, aceitar Jesus. É como se o pastor quisesse fazer isso pela pessoa. Não faz sentido, o papel dele é um e o papel de Jesus é outro. E muitas vezes a gente passa por isso, o nosso chamado, o nosso propósito, ou a nossa missão, ou nossa profissão, ou as outras coisas que não Jesus tomam um lugar lá no alto e acabam passando por cima do que de fato é o propósito, que é o próprio Deus. De repente a nossa família se torna mais importante do que o próprio Deus. De repente o nosso trabalho ou o nosso ministério se torna mais importante do que o próprio Deus. E não faz sentido, não faz sentido. Então, assim, João Batista, no caso, recebeu revelação, a gente recebe revelação de quem é Deus, a gente vive experiências com Deus, a gente vive momentos com Deus, e quando Jesus não faz aquilo que nós esperamos que ele fosse fazer, ou que a gente tinha expectativa que Jesus fosse fazer, a gente simplesmente deixa de crer nele, né? A gente deixa de acreditar que Jesus de fato é o Senhor, a gente para de confiar nele, tipo assim, será que é tu mesmo? Será que você tá aí? E quantas vezes isso não acontece com a gente, né?
E até trazendo um pouco da minha própria experiência, assim, eu vivi isso, eu vivi exatamente isso que João Batista fez, eu fiz. Vivia eu, né, após ter me convertido, vivia eu na igreja, bem plena, e existia um momento onde que, vou contar a minha percepção agora, tá, o que eu vivi, assim. Existia um momento na minha igreja onde que parecia que, sim, Deus estava se movendo de forma extraordinária, sabe? Todo mundo tinha testemunho pra contar. Peraí, ok. Todo mundo tinha algum testemunho pra contar do que Deus tinha falado, de que tava orando, Deus falou tal coisa, Deus fez tal coisa, tava no GP, Deus fez tal coisa, tava no culto, Deus fez tal coisa. E aquilo tava me incomodando, porque eu sempre tinha sido muito entregue, né? Pra igreja e pra Jesus. E quando eu comecei a perceber que o Espírito Santo tava se movendo em alguns momentos, mas aquilo não acontecia comigo, por exemplo, assim, vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho esse caderninho aqui, ó. E esse caderninho aqui, você vê que eu tenho coisas anotadas 2016 nele. Então, assim, desde 2016, muito antes, né, que esse negocinho aqui já... Ai, minha Bíblia sendo rasgada. Se quiser me dar uma Bíblia de presente, eu aceito, tá, gente? Porque a Laurinha acabou de rasgar a minha Bíblia inteira. Gênesis se foi. Desde 2016, meu coração sempre era: eu só quero ver você, tudo que eu mais quero é o Senhor, eu preciso do Senhor, tá tudo aqui escrito aqui, ó. E meu coração era sempre esse, eu sempre queria viver mais, eu sempre, tipo assim, queria ter mais experiência com Deus, viver mais de Deus, e eu queria, tipo, ser cheia, e eu buscava, assim, sempre foi algo muito intenso, assim, pra mim, sempre. E aí, mas, tipo assim, todo mundo vivia mais ou menos, assim, né, pelo menos não se falava tanto, assim, dessas experiências com Deus. Então eu tava tranquila, porque se ninguém tava vivendo aquele negócio, né, eu tô buscando, mas se ninguém tá vivendo, tá tudo bem, não tô fora do contexto, né. E o que aconteceu é que quando as pessoas começaram a viver esse tipo de experiência, eu falava: poxa, Deus, tô aqui já uma cara, esperando por isso, pedindo por isso, e não vai acontecer comigo? Eu lembro que existiam as vigílias, assim, e, nas vigílias acontecia o culto, depois do culto tinha as vigílias, e as vigílias iam, assim, madrugada dentro. E acontecia várias coisas nessas vigílias, era muito legal. E eu sempre ficava nas vigílias, pedia pra Deus falar comigo, pra Deus se manifestar, pra Deus fazer. E quando essas coisas não foram acontecendo, isso foi... Oi, amor, tudo bem? O que você quer? A mãe tá gravando um vídeo aqui. Posso terminar de gravar meu vídeo? Oi, Taninhos. Oi, Taninhos. Oi, Taninhos. Tá difícil hoje, gente, mas vai dar certo. E quando Jesus não fazia aquilo que eu queria que ele fizesse, que era se revelar pra mim, se mostrar pra mim, tocar no meu coração, eu comecei a entrar em crise. E aí eu busquei pastores, busquei a palavra, eu jejuava, eu orava, eu pedia, eu chorava, eu entrava em pânico, eu queria viver aquilo e eu não vivia, e parecia que Jesus fazia com todo mundo menos comigo. E foi um momento de crise, assim. E nesse momento de crise entrou também uma depressão. Eu pensava... Eu até tinha comentado assim pra minha pastora, que eu falava: cara, não faz mais sentido, porque eu vivo por causa de Jesus, mas parece que Jesus não tá comigo, então não faz mais sentido eu viver. Pra mim não tinha mais motivo pra eu viver. E pra mim eu entrei em crise, assim. Aí nesse momento, eu lembro que eu tava no ensino médio, eu parei de ir pra escola, eu lembro que eu pegava ônibus, assim, e ficava rodando a cidade que eu estudava. Eu morava num bairro, assim, bem zona norte, e eu estudava na zona sul. E eu lembro que eu pegava ônibus, ficava rodando até o horário de eu voltar pra casa, dentro do ônibus, assim, né? E voltava. E nesses percursos que eu ficava dentro dos ônibus rodando, eu ficava pensando em formas de me matar. Era isso que eu pensava, assim. Isso sendo crente, isso estando na igreja, isso tudo, né? Só que por conta de não ter de Jesus aquilo que eu queria naquele momento, essas coisas foram acontecendo comigo, né? E aí, tudo aconteceu na minha vida, eu saí da igreja, e aí, outra história. E o que acontece foi exatamente isso. Quando Jesus não fez aquilo que eu esperava que ele fosse fazer, a minha fé se esvaiu, sabe? Tipo assim. E engraçado que hoje eu percebo que a nossa fé é justamente para os momentos onde que nós não enxergamos, onde que nós não vemos, onde que não é palpável pra gente aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, né? E foi nesse momento que eu falei: não, Jesus, sei lá. Eu acreditava em Jesus, acreditava em Deus, só que na minha cabeça era tipo assim: Jesus não me ama, ou sei lá, Jesus não quer falar comigo,
Jesus não tá nem aí pra mim. E então eu pensava, era engraçado, que eu pensava várias coisas assim, tipo, vários testemunhos que eu já tinha ouvido falar que Jesus encontrava a pessoa quando ela tava na miséria, quando ela tava assim, tipo, na vida louca. Eu pensava, vou virar a vida louca e aí Jesus vai me encontrar nesse momento. E eu pensava assim, vou virar vida louca e quando eu estiver no auge da minha vida loucagem, assim, Deus vai se revelar pra mim, Deus vai me chamar de volta, Deus vai tocar meu coração. E nada disso aconteceu. Eu vivi várias coisas nesse tempo. Eu engravidei, depois eu virei vida louca e comecei a fazer tudo quanto coisa de errado que tinha pra fazer, eu fazia. Mas justamente com esse objetivo, no final das contas, né? Meio que uma criança birrenta querendo chamar a atenção do pai e da mãe pra poder ter aquela atenção, aquele afeto, né? E foi isso que eu queria trazer, assim, pra vocês. Muitas vezes, quando nós não temos de Deus aquilo que nós esperamos, aquilo que nós queremos, ou aquilo que a gente acha, que a gente realmente crê que vai acontecer e não acontece, aquilo de fato nos faz perder a fé de quem é Jesus. Pô, será que Jesus é tudo isso mesmo? Será que Jesus é o Deus de milagre? Será que de fato ele consegue fazer milagres, já que ele não fez esse milagre aqui? Ou será que Deus de fato é um Deus presente, já que eu tô me sentindo tão sozinha, abandonada, largada? Ou será que de fato Deus é um Deus provedor, já que eu tô passando por tanta necessidade? A gente fica pensando essas coisas assim, e o que será que cabe a nós fazer nesse momento, né? O que será que vem, o que será que deveria ser feito nesse momento? Será que Deus, Jesus, deveria entrar no nosso molde e fazer exatamente aquilo que nós queremos, da forma que queremos, no momento que queremos? Ou, de fato, a gente que tem que entrar no molde de Deus e fazer aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quiser, da forma como Ele quiser? E existe uma música que depois de um tempo, né, de vida loucagem, assim, quando eu comecei a buscar Jesus novamente, eu ouvi essa música e eu pensava, cara, eu deveria ter ouvido essa música no momento que eu tava passando por crise, porque de repente, se essa música tivesse chegado em mim no momento que eu tava em crise, poderia se tornar real essa palavra na minha mente, né, na minha vida. E olha o que fala essa letra dessa música. De repente vocês até conhecem. Quando espero a chuva chegar, tu vens com teu vento. Quando espero a tua voz estrondar, tu vens com silêncio. Quando espero o mar se abrir, eu vejo meus pés sobre as águas. E quando eu espero que o fogo vai arder, eu ouço uma brisa suave. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber, esperar em ti é sempre caminhar. O que eu queria trazer, assim, pra vocês de mais importante, trazendo duas histórias pra vocês a respeito disso, né? A história de João Batista e a minha história, meu testemunho. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus, ele é Deus e nós somos a criação. Deus é maior do que tudo e que todos. Deus sabe o que ele faz, a hora que ele faz, como ele faz, com quem ele faz. Se algo não aconteceu na sua vida no momento que você queria que acontecesse, não tem a ver com Deus. Ou não tem a ver com que, sei lá, Deus me abandonou, Deus não quer fazer, Deus não quer agir. Tem a ver com você. Onde que tá o seu coração? Onde que tá a sua fé? Onde que tá a sua esperança? Entende? Onde você deveria estar? Será que você está onde deveria estar para que Jesus pudesse agir na sua vida? Será que você está fazendo o que Jesus pediu para você fazer? Será que você está esperando, está tendo fé, está acreditando naquilo que é invisível, que não é palpável, ou está esperando algo palpável para você ter fé? Entende? Eu quero que você analise a sua vida e perceba essas coisas e pense nessas coisas. O que será que você tem vivido hoje, que você espera que Jesus faça, mas que talvez Jesus não vai fazer, e não tem a ver com ele não querer fazer, ou não poder fazer, ou não tá nem aí pra você, ou ter te esquecido. Mas tem a ver única e exclusivamente com você, com a sua vida. E é isso aí que eu queria trazer pra vocês. Depois, em um outro vídeo, eu quero trazer pra vocês como que foi o meu reencontro com Jesus, né? Como que foi voltar dessa fase onde que eu não queria em nada e queria, como uma criança, querendo chamar a atenção do pai. E como que foi essa trajetória até eu chegar aqui e estar compartilhando todas essas coisas com vocês, tá bom?
Vou dar atenção pra essa moça aqui, senão se ela não tiver atenção, ela vai ficar berrando o tempo todo. E a gente volta a se falar, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.